Paulo chega a Jerusalém e é recebido pelos irmãos. Imagem: Paulo chegando à cidade antiga, com muros de pedra e pessoas o cumprimentando. Paulo visita o templo para orar e ensinar. Imagem: interior do templo com Paulo falando para um grupo de pessoas. Alguns judeus acusam Paulo de ensinar contra a lei. Imagem: multidão acusando Paulo com expressões de raiva. Paulo é preso pelos soldados romanos. Imagem: soldados prendendo Paulo, com ele calmo e confiante. Paulo é levado para julgamento diante do Sinédrio. Imagem: Paulo falando diante de um grupo de líderes religiosos. Paulo explica sua conversão e fé em Jesus. Imagem: Paulo gesticulando enquanto fala, com rostos atentos. Alguns planejam matar Paulo. Imagem: homens em segredo conspirando em um local escuro. O plano para proteger Paulo é elaborado. Imagem: soldados romanos discutindo estratégias. Paulo é levado para a prisão em Cesareia. Imagem: viagem de Paulo em uma carruagem escoltada por soldados. Paulo é julgado pelo governador Félix. Imagem: Paulo falando com um homem em trajes romanos, em um tribunal. Paulo fica preso por 2 anos. Imagem: Paulo na cela escrevendo cartas. Paulo conversa com o centurião encarregado. Imagem: Paulo e o centurião em diálogo na prisão. Paulo escreve cartas para as igrejas. Imagem: Paulo escrevendo com pergaminho e pena. Paulo é julgado pelo novo governador Festo. Imagem: tribunal com Paulo e Festo em destaque. Paulo apela para ser julgado pelo imperador. Imagem: Paulo falando com determinação. Paulo começa a viagem para Roma. Imagem: navio partindo do porto com Paulo a bordo. A viagem é ameaçada por uma tempestade. Imagem: navio em mar agitado, com relâmpagos. O navio naufraga na ilha de Malta. Imagem: navio quebrando nas pedras, com pessoas na água. Paulo é acolhido pelos habitantes da ilha. Imagem: Paulo sendo recebido por pessoas locais. Paulo cura o pai de Públio. Imagem: Paulo impondo as mãos em um homem doente. Paulo continua a viagem para Roma. Imagem: navio navegando em águas calmas. Paulo chega à capital do império. Imagem: Paulo entrando na cidade com soldados. Paulo é colocado em prisão domiciliar. Paulo em uma casa, pregando para visitantes. Paulo continua a pregar o evangelho. Imagem: Paulo falando para um grupo dentro da casa. Paulo mantém a fé e esperança apesar da prisão. Imagem: Paulo orando com expressão serena.